Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas a esta aula sobre análise exploratória com pandas. Meu nome é Rebeca Moralodi, eu sou engenheira de produção pela UTFPR e atualmente eu curso mestrado em métodos numéricos na UFPR. Dessa forma, eu trabalho com modelagem matemática, análise de dados e eu também já atuei com automação de processo na Makita, especialmente pensando em como usar a tecnologia para resolver os problemas reais de cada setor. E eu estou muito feliz em poder compartilhar esse conteúdo com vocês aqui no Bootcamp Restart, essa iniciativa que valoriza o aprendizado de mulheres na área de dados. E eu estarei falando um pouco sobre análise exploratória com pandas. Nós vamos conversar sobre os primeiros passos dessa jornada com dados e tudo isso usando pandas, uma das bibliotecas mais importantes e acessíveis para quem está começando com análise de dados em Python. Então vamos lá. O nome ele já parece um pouco complexo, né? Então vamos dividir eles em partes. Basicamente, a análise é o porquê. Onde que eu quero chegar? Por que que eu estou analisando? É muito importante entender de fato qual que é o problema que a gente vai resolver. Exploratório seria como o quê? O que está presente nos dados? Por que que eles estão sendo representados? Eu consigo tirar informações importantes quando eu entendo os dados que eu tenho disponível. E, finalmente, o Pandas. É o como. É a nossa ferramenta que tornará tudo isso possível. Então, vamos entender um pouquinho mais a fundo sobre a nossa análise. Ela é o porquê, é o aonde eu quero chegar. Por que que eu estou analisando? É muito importante entender de fato qual que é o problema que nós vamos resolver. Ou seja, qual que é a dor? Seja do setor, da empresa, do meu cliente. Meu cliente é quem está precisando desses dados, quem está precisando olhar esses dados para tomar uma decisão. Por que que eu quero analisar? Qual que é a resposta que eu vou responder? Como que eu devo olhar para os meus dados? Eu já tenho que vir com uma direção quando eu começo já a olhar os dados. Eu tenho que entender os dados e a partir desse momento nós começamos a ter informações. Eles não são mais dados brutos, eles têm um significado. É importante fazer isso com calma, conversar, entender. Muitas vezes o cliente, que é quem está precisando desses meus dados, ele não sabe explicar exatamente o que ele precisa. Então, a partir do momento que você conversa, escuta, faz perguntas, mesmo que assim, a pergunta que você imagina fazer tenha uma resposta que pareça óbvia, é necessário perguntar. Às vezes a resposta óbvia para você não é óbvia para o teu cliente, ele tem uma resposta diferente do que você estava imaginando. E a partir disso nós começamos a ter alguns insights. Descobrimos coisas que não são ditas de primeira vista. Então, nós conseguimos pegar mais informações desses meus dados brutos. Essa análise, ela serve também para deixarmos os nossos dados prontos para a próxima etapa. Agora que sabemos o porquê fazer essa análise, vamos entender o quê. O que significa uma análise exploratória de dados? Quando a gente fala em análise exploratória, estamos falando de algo muito semelhante a explorar terreno novo. Sabe quando se chega num lugar desconhecido e precisa olhar em volta? Entender o ambiente? Ver onde estão os obstáculos, o que é perigo, o que é promissor. É a mesma ideia aqui, só que com dados. Exploratória, ela vem justamente do verbo explorar, que significa examinar, pesquisar, conhecer, analisar. Então, o que faremos agora é olhar os dados com atenção, tentando descobrir o que eles têm para nos contar. É o mesmo que nos perguntar: que tipo de dados temos aqui? Há valores nulos? Existem padrões interessantes? Alguma coisa parece estranha? É entender o que os dados estão dizendo. Esse passo é fundamental porque é aqui que a gente começa a ter os primeiros insights. E para isso, nós vamos começar usando a ferramenta do Pandas. Vamos lá. Finalmente chegou a hora de colocar a mão na massa. E para isso a gente vai contar com o nosso grande aliado, o Pandas. Pandas ele pode até te lembrar um ursinho fofinho, mas nesse caso não é bem disso que estamos falando. Aqui, Pandas é uma biblioteca em Python
Ela é muito poderosa e amplamente usada em projetos de análise de dados. Mas o que é exatamente o Panda? Ele é a nossa ferramenta principal, que a gente vai usar para fazer a análise exploratória de dados. O Panda, como eu já disse, ele é uma biblioteca do Python e ele facilita muito a nossa vida. Por que o Pandas é o nosso como? Ele é a forma como vamos fazer a nossa análise. Ou seja, ele é a ferramenta que vai nos permitir entender os nossos dados antes de modelar ou tomar qualquer decisão. Em vez de ficar escrevendo códigos complexos, ele traz algumas palavras já reservadas que nos facilitam a vida. E nós não precisamos fazer isso tudo manualmente, como no Excel, por exemplo. Não, ele já nos auxilia com algumas coisas pré-determinadas que a gente só dá o comando e ele já nos traz uma resposta. Com o Pandas a gente consegue ler arquivos de diferentes formatos, como CSV, Excel, bancos de dados, enfim. Ele cria e manipula data frame. Que é esse data frame? Ele é uma estrutura de dados que funciona como uma tabela, por exemplo. Ele tem colunas, linhas, e a gente consegue transformar também em vetores. Acaba facilitando muito essa manipulação desses nossos dados. Nós conseguimos selecionar colunas e linhas específicas também, conseguimos filtrar dados, fazer grupos entre essas colunas, que são as nossas variáveis, conseguimos agrupar informações, calcular médias, contagens e muitas outras coisas. Nós vamos tratar também, utilizando o Pandas, como tratar os valores ausentes, remover valores duplicados, renomear colunas, padronizar também categorias, preparar os dados para a próxima etapa, que é a visualização desses nossos dados, a modelagem, enfim, diversas coisas. Vamos lá. Para entender melhor como que funciona a análise exploratória, nós vamos fazer um exemplo aqui juntos. Iremos utilizar os dados sobre o Titanic. Esses dados eles são de fácil entendimento e não precisamos de nenhum conhecimento técnico para conseguir analisar. Em alguns casos, é necessário ter um entendimento melhor sobre o assunto, né? É o nosso porquê lá do início da nossa análise. E então é importante nessa fase fazer algumas perguntas para entender como uma especialista no assunto. Nesse caso, a gente pegou uns dados tranquilos, que todo mundo tem uma ideia o que foi o Titanic, o que aconteceu, e ele é o nosso porquê. Então vamos analisar aqui os dados do Titanic. Nós temos que entender qual que é o nosso problema. E no momento o nosso foco é entender o que diferencia quem que sobreviveu de quem não sobreviveu. Eles É uma análise que vai nos dar uma noção do comportamento dos dados. Vamos explorar os dados e tentar observar alguns padrões, como por exemplo, será que as mulheres sobreviveram mais que os homens? Será que crianças tiveram maior prioridade? Os passageiros da primeira classe, eles foram favorecidos ou não? Nem tudo vai nos saltar aos olhos agora, de primeira vista. A análise exploratória, ela nos ajuda a descobrir relações escondidas, então temos que estar abertos para conclusões diferentes do que a gente imagina. E também é importante deixar os dados organizados, para que ele possa ser usado depois para talvez uma modelagem, uma aplicação diferente. Então tem que organizar os dados e, tipo, tirar os dados duplicados, lidar com os dados nulos, o que nós vamos fazer com esses dados faltantes. Agora que a gente já sabe o porquê estamos analisando os dados, vamos partir para a prática. Vou mostrar como começamos a nossa análise em Python. Então, com ele conseguimos ver rapidamente quantos passageiros tem no nosso dataset, quais colunas estão presentes, há valores nulos ou não, que os valores nulos os valores que nós não temos ali. E principalmente nós vamos começar a investigar o que pode ter influenciado na sobrevivência dos passageiros ou não ter relação nenhuma
dos nossos passageiros do Titanic. Para executar o código, eu vou usar o Jupyter Notebook, que é um ambiente interativo onde conseguimos rodar o Python, né, em células e conseguir já ver os resultados na hora. Então vamos lá para o nosso Jupyter. Então, vamos lá, vamos iniciar. Aqui está o meu Jupyter Notebook. Vamos começar um pouquinho compreendendo os nossos dados. Aqui nós temos as variáveis dos dados que nos foram passados e nós vamos uma por uma. Cada uma vai representar uma coluna. Então, o primeiro, o nome dele é Passenger ID, então ele é a identificação do passageiro. Pode perceber que os nomes eles estão todos em inglês, porque essa minha base de dados que eu peguei, ela é totalmente em inglês. Aí tem quem sobreviveu ou não, que é esse daqui. Ele vem em valores um ou zero. Significa que a pessoa, o passageiro sobreviveu, e zero é que ele não sobreviveu, que ele morreu. Nós também temos a classe do passageiro, que é primeira, segunda e terceira classe. Então também ele vem em número, o nome do passageiro, o sexo do passageiro, se ele é homem ou mulher. Também temos a idade. Esse daqui, ele vem em quantidade de números de irmãos ou cônjuge do passageiro a bordo. Então, se, por exemplo, o passageiro ele tem um irmão e ele também está no navio, então aqui vai ser igual a um. Agora, se ele tem um irmão e também tem a esposa ali a bordo, então vai ser o número representante como 2. Também temos o número de pais e filhos a bordo. Então vai ter lá o passageiro que é o José e ele é filho do João. Então vai ter no do José vai ter o valor um e do João também um, pelo menos um, né? Porque, por exemplo, um pai pode ter mais de um filho. Então pode ser dois, três, sei lá, muitos filhos, 7 filhos, enfim. Também temos o ticket, que é o número do bilhete desse passageiro, a tarifa, quanto é que ele pagou, né, para estar ali a bordo, a cabine e também em qual porto ele embarcou. Aqui o porto ele está representado por letra, se eu não me engano, nós já vamos ver um pouquinho mais detalhado isso. Então, vamos iniciar aqui. Primeira coisa, a gente vai importar o Pandas. Você baixou o teu Python através do Anaconda, utilizando o Jupyter, o Pandas já vai estar instalado, então você só vai chamar ele aqui. Nós diminuímos o nome dele para PD, para ficar mais fácil de toda vez que a gente for utilizar o Pandas na nossa linha de código, escrever só PD e não precisar escrever Pandas. Então, aqui nós vamos iniciar lendo a nossa base de dados. A nossa base de dados, eu baixei ela na mesma pasta que está o meu Jupyter. Eu fiz uma pasta a mais para ele, então o nome dela é Pandas, dados, desculpa. Então aqui a gente pode ver, ó, então todos os nossos dados. Então vocês podem ver que tem diversas colunas, diversos dados. Aqui estão os nossos dados brutos. Então vamos lá para o nosso Jupyter. Aqui. Então, não preciso colocar todo o caminho do que está o meu CSV, porque como é na mesma pasta, é só colocar a próxima pasta, porque eu criei mais uma pasta, e o nome do nosso CSV.csv. Aqui a gente pode perceber que se a gente colocar pd.read, aqui ó, nós temos diversos tipos de formatos que o Pandas pode ler. Então, tem o CSV, tem Excel, tem HTML, tem SQL, XML, tabela. Então, temos vários tipos. Nesse caso, nós vamos utilizar o CSV, certo? E
A primeira verificação que nós vamos fazer é o DF. O que que é o DF aqui? O DF é o nosso data frame, é uma forma de chamar ele, que daí ele recebeu os dados do que estão ali no meu arquivo de treino. Então aqui, ponto, a gente vai chamar o df.shape, que é do pandas. E o que que esse shape me traz? Ele me traz a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que tem dentro do meu data frame. Então, nós vamos rodar essa primeira célula aqui. Nós podemos ver que temos 891 linhas e 12 colunas. Será que essas 12 colunas faz sentido? Se a gente reparar aqui nas nossas variáveis, nas nossas informações que foram nos passadas, que teriam dentro desses dados, aqui a gente pode contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele está me dizendo que tem 12 colunas. Faz sentido. Tenho, então, 891 linhas, provavelmente são 891 passageiros, e as 12 informações de cada passageiro, que são essas colunas aqui, certo? A nossa próxima verificação vai ser o DF Columns. Ele exibe os nomes de todas as colunas da tabela. Então, vamos rodar ele aqui. Tinha rodado, né? Mas então vamos observar aqui que se faz sentido. Será que tudo que me foi dito que seria passado aqui no meu, nos meus dados, ele veio? Então vamos lá. Primeiro é o ID do passageiro. Faz sentido, tem aqui, ó. Tem também se ele sobreviveu ou não. Tem a classe, tem o nome. Pode perceber que tá os mesmos nomes das variáveis aqui que eu coloquei para ficar mais fácil. Então, o sexo, a idade, tá todos iguais. Então, esse SP também está lá, parte também está lá, o ticket, o fare, que é a tarifa, a cabine e onde ele foi embarcado. Então, nós podemos perceber aqui que tudo que foi nos dito que teria sido passado para nós, ele está aqui. Por que que essas duas são interessantes a gente começar por elas? Porque antes mesmo da gente começar a fazer uma análise, a gente já tem uma noção se o que me disseram que ia ser passado para mim como dado, ele de fato veio aqui para nós. Então, ok, tá fazendo sentido. Mas digamos que tivesse vindo aqui, sei lá, 5 colunas de dados e as colunas não fazendo sentido o que que era cada coisa. Antes mesmo de você começar, você já ia conversar lá com a pessoa que passou os dados. Olha, tá errado, tá faltando alguma coisa. Pode dar uma olhadinha se é esses mesmos os dados, né? Dá uma conversada antes mesmo de você ter um trabalho aqui. Vamos continuar então. Então agora nós vamos ver sobre o ponto info. Aqui você tem que abrir e fechar parênteses. O ponto info, ele mostra informações gerais da tabela, como o tipo de dado em cada coluna e quantos valores estão ausentes. Então, aqui, ó, ele nos passa novamente 891 entradas, que são as nossas linhas, também nos mostra que são 12 colunas. Ok, faz sentido. Aí aqui, ele nos traz quais são essas colunas, quantos valores eu tenho não nulos, o que significa não nulos? É que tem alguma informação. Se essa informação está correta ou não, aí nós temos que fazer essa análise posteriormente. Mas quer dizer que ele não é nulo, que ele tem alguma informação. E também vem o tipo do meu dado. Isso também é importante a gente dar uma olhadinha rápida, porque às vezes está falando que o dado ele vem somente números, por exemplo. Mas aqui ele está recebendo como objeto. Ou seja, opa, tem algo errado. Será que tem algum valor que foi inserido errado? E aí já é um motivo de você estar tratando os teus dados, você está analisando o que que você vai fazer com eles. Então vamos dar uma observada aqui rapidinho. O ID do passageiro, ele é do tipo inteiro. Faz sentido? Ah, digamos que sim, porque, por exemplo, o passageiro
José da Silva, ele vai ter o ID 1. E aí o próximo vai ter o ID 2. Ok, é uma forma de você nomear o teu passageiro. Se sobreviveu ou não, ele também está inteiro. Faz sentido? Sim. Como eu expliquei aqui em cima, se sobreviveu, ele vai receber o valor 1. E se não sobreviveu, vai receber o valor 0. Então, podemos perceber que são números. Então, aqui vem como inteiro. Ok, faz sentido. A classe também, como eu comentei anteriormente, as classes são primeira, segunda e terceira classe. Então, eles também vieram já com número, um, 2 e 3. O nome. O nome é um objeto. Faz sentido também, porque o nome são letras, então é objeto, ok? Faz sentido. Sexo. Também é um objeto, que é se ele é homem ou mulher, ok? Age, que é a nossa idade. Veio com valor float, não veio como inteiro. Talvez tenha valores também quebrados. Nós vamos ter que dar uma olhadinha nisso. Mas a princípio faz sentido porque são números. Aqui também, que é a questão dos familiares, né? Se é o irmão ou cônjuge, ou se é filhos e pais. O valor é inteiro, faz sentido, não existe meia pessoa. Então, tem um irmão inteiro, um cônjuge inteiro. Parte que eu acho que é a nossa tarifa. Cadê? Ah, não, parte é o número de filhos, ok, já comentei sobre. Ah, o ticket, ele é um objeto. Como será que vem esse valor desse ticket? Fair, que é a tarifa, ele vem em float, ok, posso ter pago R$ 100,50, ele tem vírgula, ok. A cabine é um objeto, então talvez eles tenham métodos de mostrar qual cabine é, colocando letras juntos, ok. E onde foi embarcado também é um objeto, ok. Faz sentido. Por enquanto, os nossos dados eles estão fazendo sentido. Aqui nós vamos dar uma olhadinha agora nos valores ausentes. Então, o SNU, a gente põe ó, ponto SNU, ele nos traz os que são nulos e para facilitar nós vamos fazer a soma deles. Então, nós vamos quem são os nulos? Nós queremos saber a soma deles a princípio. Então, o passageiro, o ID do passageiro, ele não vem nenhum nulo, se sobreviveu ou não também nenhum. Isso também é bem importante porque é um dos nossos principais dados aqui, se a pessoa sobreviveu ou não. Se tivesse muitos valores nulos aqui, talvez a nossa análise não ia ficar tão boa. Então é ótimo que ele veio como zero. A idade, nós temos 177 valores nulos, então nós vamos ter que tratar essa idade. O que nós vamos fazer com esses valores nulos? Nós vamos simplesmente tirar a informação sobre a idade, nós vamos preencher as idades nulas de outra forma. São maneiras aí que nós temos que pensar em como fazer, em como manipular esses dados, para a gente conseguir ter uma análise melhor. Também temos aqui a cabine, então veio muitos valores nulos. Vamos lembrar lá, nós tínhamos 891 entradas, então nós temos 687 valores nulos, o que nos traz aí somente 200 valores, né, sobre a cabine. Então, talvez a gente não consiga fazer uma análise muito boa sobre as nossas cabines. Será que vale a pena manter essa informação no nosso data frame? Às vezes não, né? Às vezes é necessário retirá-las. E o posto que ele foi embarcado, somente dois não vieram com os seus respectivos valores. Agora vamos dar uma analisada rapidamente na nossa estatística básica dos nossos dados. Eu coloquei ali uma linha de código um pouquinho mais confusa, um pouquinho mais complexa, mas basicamente o que ela significa? Ela formata a exibição dos nossos números decimais
com apenas duas casas. Dá uma melhorada aí na nossa leitura, não é necessariamente que tenha que ser feita. Então, aqui, ó, 2.2f quer dizer que vem só dois números após a vírgula, só para ficar os dados um pouquinho mais enxuto. Mas o que nos importa aqui é o ponto describe, que, que é a nossa palavra-chave aí do Pandas para nos trazer a estatística básica do nosso data frame. Então, vamos dar uma olhadinha no que tanto esse describe traz para nós. Então, o que que acontece? O describe ele somente vai fazer essa análise nos nossos dados que são valores com números. Ele não consegue fazer inicialmente aqui essa análise para os valores que são objetos, que são palavras. Por quê? Porque ele vai fazer a média. Como é que ele vai fazer a média de palavras? Não faz muito sentido. Então vamos dar uma olhadinha. O ID do passageiro, nós temos 891 valores. Qual que é a média? 446. Esse STD é o nosso desvio padrão. Quem sabe um pouquinho mais sobre estatística, esse valor aqui pode estar também auxiliando. Uma coisa muito importante da gente estar olhando é o valor mínimo. Toma muita atenção aqui, porque às vezes ele vem com algum valor negativo. Aí você vai ter que pensar um pouquinho. Será que esse valor negativo, ele faz sentido? Ele poderia estar ali? Será que não é um valor que veio errado? Por exemplo, aqui, o valor mínimo do ID foi igual a 1. Ok, a princípio faz sentido, não me atrapalha em nada esse valor. E o máximo do meu valor foi 891. Provavelmente foi vindo em sequência, né? Passageiro 1, passageiro 2, 3, 4, até chegar ao 891. Agora, a coluna de sobreviventes. Então, nós temos também 891 valores, certo? Que são os nossos valores não nulos. E a média é de 0,38. Nossa, mas por que uma média tão baixa? Lembrando, esses valores eles têm que ser 0, 1. Então, quer dizer aqui que 38% sobreviveu. A princípio, essa é a nossa análise aqui. O valor mínimo, que é um valor muito importante de se olhar, é 0. Nesse caso, ok, faz sentido, é isso mesmo. E o valor máximo? O valor máximo é 1. Ok, também faz sentido para nós, porque tem que estar entre 0 e 1. Aqui é sobre os quartis. Então, se é o quartis de 25%, 50% e 75%. Eles são valores sobre estatística, também são valores legais de estar olhando, mas tem que ter um conhecimento um pouquinho mais profundo aí sobre estatística, mas ele também pode estar auxiliando e dando uma visão aí prévia sobre. Agora, sobre as classes, nós temos 891 valores, ok. Opa, aqui, acabei rodando aqui. A nossa classe, a nossa média é de 2,31. O nosso desvio padrão é de 0,84. Qual que é o valor mínimo? É 1. Qual que é o valor máximo? É 3. Ele tá ali, ó, 1, 2, 3. Então, também faz sentido, porque as nossas classes fizeram primeira, segunda e terceira classe. Ele vem só um número, 1, 2 ou 3. Então, ok, meu valor mínimo é 1 e o meu valor máximo é 3. A idade. Lembrando lá que nós tínhamos valores nulos, então nós não temos 891 valores como os outros aqui anteriores, nós temos somente 714. A média de idade que nós temos aqui é de 29 anos. Idade ok, faz sentido para nós, né? Não, não foge de idade normal que nós temos. Agora, o mínimo veio 0,42. Esse valor, considerando ser idade, pode ser estranho, pode fazer sentido, mas já nos acende uma luzinha ali.
Será que eu deveria perguntar para eles o que que significa esse 0,42? Será que é uma criança com 4 meses? Ou será que foi proporcional, né? Não sei, podemos perguntar. Provavelmente são crianças, né, nenês, mas talvez também poderiam ser valores colocados de maneira errada. Então, já é uma coisinha que poderia ser perguntado para quem está na situação de necessidades. O valor máximo é 80 também, né? Ok, faz sentido. Existem pessoas com 80 anos, não está acima do normal, não está acima de algo que não é esperado. Os dos irmãos ou cônjuge, né? Nós temos todos os valores. A nossa média foi de 52, 0,52. O mínimo foi zero, então, ok, uma pessoa pode estar ali sozinha, não veio o cônjuge, não veio a mulher, não veio o marido, e também não trouxe nenhum irmão junto, ele quis viajar solo. Ok, faz sentido, é zero. E o máximo é 8. Então, ele veio com vários irmãos. Veio ali com 8 irmãos, talvez. Mas, né? Se fosse só cônjuge, aí teria algo errado. Tipo, como assim a pessoa tá casada com muitas pessoas? Não dá. De pais e filhos, nós também temos todos os valores. A média foi de 0,38. Vamos lá olhar o valor mínimo. Ok, não tá zero, também faz sentido, igual ao anterior. E o máximo foi 6. Ok, também tá fazendo sentido para nós. Nossa tarifa. Nós temos todos os valores das tarifas, né? Todos os passageiros estão informado quanto que ele pagou na tarifa. A média foi de 32,20. Então aí, na média, a galera pagou 32,20 para estar viajando. O valor mínimo é zero. Talvez para criança de colo não tinha tarifa a ser paga, não sei, mas ok, pode fazer sentido, né? Não tá fora do esperado. E o máximo é 512. Então, provavelmente, quem é da primeira classe ali pagou um valorzinho maior e tá fazendo sentido também. Então, pagou 512 para estar viajando lá no Titanic. Como anteriormente nós vimos aqui um valor um pouquinho diferente para a idade, que está como 0,42, que não tem nenhum ano de vida, coloquei aqui para nós darmos uma olhadinha um pouquinho mais a fundo. Então, eu peguei aqui o ponto Sort Values. O que ele faz? Ele ordena os dados com base numa coluna específica. Nesse caso, a gente pegou a coluna Age, que é da idade. Então, por exemplo, ele pega da menor para maior. Ele vai pegar e vai ordenar, certo? Então, esse aqui, ponto sort values. O que que eu pedi aqui para ele também? Para ele estar fazendo só algumas colunas. Eu não quero ver todas as colunas, não preciso ver todos os valores de cada um deles. Então eu pedi para trazer o nome, a idade, né, que é importante, porque é o que nós pedimos para ordenar, se sobreviveu ou não. E esse ponto head 20, ele vai trazer os primeiros 20 valores, né, que após já ordenado dessas três colunas. Então, vou dar novamente. Então, aqui, ó, temos o nome do nosso companheiro aqui, o Thomas. Ele tem 0,42 anos e ele sobreviveu. Nós podemos dar uma olhadinha rápida aqui. Todos que têm menos de um ano de idade sobreviveram. Então, talvez eles tiveram uma prioridade na hora do resgate, tiveram um cuidado maior com esses nenezinhos. Mas nós também temos aí, logo depois, dá pra ver que também o 042 não é sozinho. Então, provavelmente, ele não foi só um erro de digitação. Porque fosse, digamos que só esse. Ah, será que não era para ser 42 anos? Poderia ser perguntado, certo? Mas provavelmente não. Provavelmente é a idade deles em meses. Ainda são nenezinhos, não dava para pôr
Então, colocaram ali 0, e os meses de cada criança. Tá? Depois disso, já dá para ver que temos ali, ó, 1, 2 anos. Então, ok, não tá fora do esperado, dá pra gente trabalhar com essas idades aqui, não vai ser algo que vai nos atrapalhar, mas assim, digamos que você tá ali com o teu cliente, com a pessoa que te passou esses dados, não custa dar uma perguntadinha. Olha, tem uns valores aqui quebrados de idade, o que será que eles significam? É uma conversa ok para se ter, uma pergunta interessante de se ter, certo? Então, vamos continuar aqui com o N-Unique. O que o N-Unique nos traz? Ele mostra quantos valores nulos existem em cada coluna. Então, mentira, falei errado. O N-Unique ele nos traz a quantidade de valores diferentes que temos em cada coluna. Então, no ID do passageiro, ele tem 891 valores diferentes. Então, o que significa? Que ninguém tinha a mesma identificação. E faz sentido, né? Não tem como o José ter o mesmo valor que a Maria. Eles são pessoas diferentes, então cada um vai ter uma identificação. Ok. Se sobreviveu ou não, nós tínhamos 0 ou 1. Então, aqui 0 ou 1 são dois valores. Então, aqui o N-Unique, ele juntou todos que eram iguais e nos trouxe, não, nós temos só dois valores diferentes. Ok, faz sentido. É muito importante essa análise, porque às vezes está nos dizendo que, só vem 0 ou 1. Então, deveriam ser dois. Mas aí, a hora que você coloca no N-Unique, ele nos traz aqui um valor maior. Traz um valor de 10, 3 que seja. Opa, tem algo errado, né? O que está acontecendo? O que será que é esse número diferente que ele trouxe? Então, nesse caso aqui, faz sentido, são dois valores. A classe, como eu tinha dito, são três classes. Então, primeiro, segundo, terceiro. Quantos valores aqui? Três. Também está fazendo sentido. O nome, cada um tem um nome diferente. É a mesma coisa que a identificação do passageiro. São, então, 891 nomes. Ok. Sexo, ele veio dois valores, então só tem se é homem ou mulher, não tem não identificado, não tem outras opções aqui. Aqui nós tínhamos só se é homem ou mulher, ponto. Idade, nós temos 88 valores diferentes de idades, então alguns aí tinham idades iguais, ok, faz sentido. Aqui mesmo a gente já pode ver, ó, vários com um nome com idade igual a 1. Então, todos foram juntados, valor 1 para essa quantidade de idade. Se tem cônjuges ou irmãos, são 7 valores, ok, não tinha muitos valores mesmo, né? O nosso valor máximo lá, se eu não me engano, era 8, então um valor não tem. Ok, faz sentido. Mesma coisa para pais, 7 valores diferentes. Ok, também faz sentido, né? Não tinha aí 20 valores diferentes, porque não tinha muitas, são sempre números. Tem um irmão, tem o valor 1. O outro lá também tem um irmão, também tem o valor 1. Então, juntando isso daí, vale um só para esses dois. O ticket são 681 valores de ticket. O ticket ele não tinha muitos valores nulos, né? Ele, de fato, ticket, ele não tem nenhum valor nulo. Provavelmente o ticket, quem tem filhos, sei lá, abaixo de 18 anos, talvez, tem o mesmo ticket do pai. Pode ser, entrou junto com o pai. Então, temos 681 tickets diferentes. Aqui nós temos 248, que é fair. É a nossa tarifa, ok. Muitas cabines, muitas pessoas pagaram a mesma quantidade. Então, talvez, provavelmente, quem estava na primeira classe, todos pagaram o mesmo valor. Ok, faz sentido para nós.
talvez com pequenas diferenças. Ah, porque você tá com dois filhos a mais, você paga um pouco a mais, então também tem algumas diferenças, mas de modo geral não tem muitas diferenças aqui, né? Entre os 891 passageiros. Tem valores que vão se repetir. A cabine são 147, ok. Nós tínhamos também muitos valores nulos aqui, mas, por exemplo, o marido e mulher eles vão ficar na mesma cabine, ok? Vai repetir qual é a cabine que eles ficaram, não tem problema. E também qual porto que eles saíram. Eles saíram somente de três portos diferentes. Ok, tá fazendo sentido. Ele não veio valorizar mais do que nós esperávamos. Agora, aqui em cima nós fizemos o describe das nossas colunas que eram valores iguais a números. Agora nós vamos dar uma olhadinha excluindo os números. Faço o describe das minhas colunas que são palavras, são objetos, certo? Então, ele trouxe aqui todas as colunas que não eram número, não eram numéricas, certo? Então, o nome, o sexo, o ticket, a cabine e onde eles embarcaram. Aqui ele conta quantos valores eu tenho não nulos. Então, no nome eu tenho todos os valores, né? Temos 891 valores. O sexo também, todos tinham seus valores. O ticket também todos tinham. A cabine, nós podemos perceber que não eram bem poucos valores que nós tínhamos aqui relacionado às cabines. E em qual porto embarcou, nós temos quase todos os números sem ser nulos, certo? Então, nós temos 891 valores e aqui nós temos 889 valores não nulos. Ok. Aqui, novamente, nós temos o unique, que é quantas vezes se repete o mesmo valor, quantos tipos de valores nós temos. Então, para o nome, cada pessoa tem um nome diferente. Ok, faz sentido, né? Não se repete, mesmo não sendo do filho, mesmo tendo o mesmo nome do pai, pelo menos o Júnior ali no finalzinho ele vai mudar. Então, cada um tem o seu próprio nome. No sexo, temos somente dois valores. Ok, se é homem ou mulher, faz sentido. O ticket, temos uma quantidadezinha grande de diferentes valores, mas tem alguns repetidas. Cabine, a mesma coisa, nós temos algumas repetidas. E em qual porto ele embarcou, nós temos somente três. Ok, faz sentido. O que é esse top? É o valor que mais se repetiu. Então, no nome, ele pega lá o primeiro e coloca aqui, ou ele pega um aleatório, porque todos são valores diferentes. Agora, no gênero, ele vai pegar aqui o que mais se repetiu. O que mais se repetiu nesse caso foi o do homem, né? O meio. Ticket, o que mais se repetiu foi esse daqui. É um número, algo aí diferente. A cabine é a que mais se repetiu, essa daqui. Provavelmente esses eram os que tinham mais gente junto. Ok, né? O porto que mais saiu pessoas, que mais pessoas embarcaram foi no Porto S. Então aqui eles reduziram, não colocaram o nome inteiro do porto em que foi embarcado, só colocaram a primeira letra. Então, no caso aqui, o que mais embarcou saiu do Porto S. E a frequência que esse meu valor top aparece. Então, aqui, ó, o nome. Só tem um nome para cada pessoa. Qual que é a frequência? Ok, faz sentido. No Se é homem ou mulher. Homem foram 576 vezes que se repetiram esse número, certo? Ticket. Tiveram sete pessoas que estavam com esse mesmo ticket. Então, provavelmente aí eram o
pai, a mãe e mais os seus 5 filhos usaram o mesmo ticket para estar entrando. Comprou tudo junto. A cabine, 4. Então, provavelmente, 4 dessas pessoas estavam na mesma cabine. Da cabine não dá pra gente generalizar e realmente colocar como uma análise, porque vieram muitos poucos valores. Então, só vieram 204 valores, sendo que eu tinha 891 uma linha de dados, somente 200 dela. Então, assim, veio muito pouco. Eu não posso generalizar, não posso afirmar que de fato esse daqui que tinha mais. Talvez uma outra cabine tinha mais pessoas e, e só que só não estava lá nos nossos dados. Ok, também faz sentido. 644 pessoas embarcaram lá no Porto S. Então, aqui a gente também tem já começa a ter ideias. Opa, eu posso fazer a minha análise em cima sobre os homens e as mulheres, né? Quem sobreviveu mais, qual que era a idade deles, será que isso influenciou ou não, certo? Se nós tínhamos 577, será que teve mais homens que sobreviveram? Porque eles eram uma grande maioria. A grande não, mas eles eram a maioria ali. Então, talvez tenha sobrevivido mais homens. E daí? Certo? Já é o início aqui de começar a ter ideias do como analisar os nossos dados, né? Como fazer aí alguns insights sobre. Também sobre o onde embarcaram. Será que pessoas que embarcaram no Porto S, eles sobreviveram, tiveram uma maior taxa de sobrevivência? Sim, não, não sei. Mas já você começa a ter ideias de como você analisar os seus dados. Aqui, como o sexo e o onde foi embarcado, eles têm poucos valores e são valores que depois a gente pode até mesmo analisar de outras formas, a gente pode dar uma olhadinha, né, em o que que é cada um desses valores que veio junto. Então, aqui nós temos 2 valores pro sexo. Então, como é que será que ele veio, certo? Então, a gente rodando aqui, nós temos que nós temos homem, que tá como male, e family, que é a mulher, certo? Então, aqui também a gente já sabe qual é a nomenclatura que veio. No caso lá do Porto, então nós temos a letra S, o C e o Q, e esse NaN, que é os nossos valores nulos, que não tem nada lá, certo? Mas ele nem considera como um valor, olha, são 3 somente, mas aqui ele também me indica que, ó, tem algumas linhas que não temos nenhum valor para eles. Então já também podemos dar uma olhadinha melhor sobre isso. Como que nós vamos tratar esses NaN que vieram, que são os valores que nós não temos nada, certo? Vamos falar um pouquinho agora também sobre essa linha aqui. Que o que que eu fiz? Nós fizemos aqui. Aqui eu criei uma nova coluna no meu data frame, que chamei ela de Family Size, que é o tamanho da minha família. Como é que eu fiz essa conta para eu saber o tamanho da família? Eu somei os cônjuges e irmãos, mais os pais e os filhos, mais um. Por que mais um? Mais um é a própria pessoa. Então, ele também faz parte da família, ele tem que ser considerado. E aí, aqui, como um pode estar sendo repetido no outro e tal, e também não é um valor assim que, tá, o que que a gente vai fazer com isso só para saber o tamanho da família? Mas a gente pode pegar e observar se essa pessoa ela estava sozinha ou não. Então, eu criei mais uma coluna. Nessa coluna eu coloquei is alone. Então, está sozinho. Então, se ele está sozinho, ele vai receber o valor igual a 1. E se não, ele vai receber igual a 0. Então, como que eu vou saber se ele está sozinho ou não? A gente fez aqui a soma das 2 colunas que me trazem as informações sobre filhos, cônjuges, irmãos e mais ele, certo? A pessoa que não tem nenhum cônjuge, não tem nenhum irmão, não tem nenhum filho ali,
o valor no family size vai ser igual a 1, porque só é o valor somente dela. Então, digamos lá, é, o meu irmão, minha outra irmã e o meu marido. Somando mais comigo, vão dar 5. Então, não vai ser igual a 1. Agora, eu fui só eu. Então, foi somar lá os meus irmãos. É zero. Foi somar o meu cônjuge. É zero. Foi somar lá o meu pai. É zero. Então, vai ser só 1. Então, quer dizer que eu fui sozinho. Então, aqui ele vai receber 1 somente se tiver sozinho. O tipo, né, eu forcei para que seja inteiro, porque eu quero que seja 0 ou 1 somente. Então, daí aqui, para ver se funcionou, se deu certinho, eu pedi para ele me trazer quais são os valores que estão dentro do Isalone. Então, ele me trouxe somente dois valores aqui, 0 ou 1, que é isso que eu queria anteriormente quando eu fiz aqui essa coluna. E agora vamos dar uma olhadinha na parte estatística dessa coluna. Afinal, ela não existia antes, então nós não olhamos nela antes, certo? Então eu fiz o describe somente dela, né? Eu não fiz do meu dataform inteiro, eu fiz somente da coluna Isalone que eu acabei de criar. Então nós temos 891 valores, ok? Faz sentido, porque eu tenho 891 colunas e ele fez isso para cada linha e deu tudo certo. A média foi aí de 0,60. Então, quer dizer que 60% dos nossos passageiros estavam sozinhos. Eles não tinha ninguém de sua família ali com eles, né? O valor mínimo é 0 e o valor máximo é 1. Ok, perfeito. Tá fazendo sentido. Aqui a gente já teve mais uma informação. Então, qual que é essa informação? Tá percebendo que isso passou de ser somente um dado? Aquele era um dado. Era 0 e 1. É um dado. O que eu faço com esse 0 e 1? Não sei ainda. A partir do momento que eu coloquei aqui no Describe, eu já tive uma informação. Eu tive a informação que 60% estava sozinho, certo? Bem legal. Vamos lá agora pro crosstab. O que é esse crosstab? Ele é uma função do Pandas que ele serve para cruzar duas colunas e nos trazer algumas informações sobre essas duas colunas juntas. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu coloquei o crosstab, a gente abriu parênteses e colocou quais são as duas colunas que a gente quer que ele cruze essas informações e a gente vai fazer ele aqui uma forma só para complementar o como que ele vai trazer esses valores, porque ele poderia trazer somente eu coloquei ele em porcentagem aqui no caso. Então são 49%, 69%, 50%, 38%, certo? Para ele normalizar para mim, não trazer só os valores brutos. Se a gente tirar aqui, ó, ele me trouxe 145. Ficou um pouquinho mais difícil de eu estar analisando, certo? Então, se eu colocar o normalize, ele me traz em porcentagem. Então, aqui, cruzando as duas colunas, o isolone, se ele tá sozinho ou não. Lembrando que se ele tá sozinho, o valor é igual a 1. Se ele tá junto com alguém, o valor é igual a 0. E o se ele sobreviveu ou não, que também é o valor se ele sobreviveu é igual a 1 e se não sobreviveu é igual a 0. Nós temos duas informações aqui dentro. Aqui, vamos analisar o que ele nos trouxe de resposta. Então, aqui em cima nós podemos observar que é se ele sobreviveu ou não. Ele colocou essa coluna aqui em cima. Então, 0 é que a pessoa não sobreviveu e 1 é que ela sobreviveu. Se ele está sozinho ou não. Se ele não está sozinho, é 0. Se ele está sozinho, é igual a 1. Então, vamos olhar lá quem não sobreviveu. Então, quem não sobreviveu,
e não estava sozinho, então, que é o nosso zero, então ele morreu e estava sozinho. A sua família não estava lá com ele. Foram 49% dos nossos valores, certo? Agora, quem não sobreviveu e estava junto e estava sozinho, ele é 69%, aí podemos arredondar para 70%. Então, podemos concluir aqui, podemos analisar que quem não sobreviveu, a maior parte foi quem estava sozinho. 70% de quem estava sozinho não sobreviveu. Agora vamos olhar quem sobreviveu. Quem sobreviveu e estava com a sua família teve uma taxa aí de sobrevivência de 50%. Agora, quem estava sozinho e sobreviveu teve uma taxa aí de 30%. Então aqui a gente pode perceber que era melhor estar em família, que um cuidou do outro, um esteve olhando pelo outro. É uma conclusão que a gente pode ter, uma conclusão que a gente pode pensar sobre. Agora, pegando outros dois valores, outras duas colunas. Peguei aqui a coluna do sexo, né? Se é homem ou mulher. E, de novo, se sobreviveu ou não. Por que se sobreviveu ou não de novo? Porque é a nossa análise principal que queremos fazer aqui. Se a pessoa sobreviveu ou não, certo? Qual que é essa nossa taxa? O que que influenciou para essa pessoa sobreviver ou não? Aqui a gente já percebeu que quem estava acompanhado sobreviveu. Teve uma taxa maior de sobrevivência, certo? Agora vamos dar uma olhadinha se era homem ou mulher. Se era mulher, as mulheres que não sobreviveram foi cerca aí de 25, quase 26%. Então, é uma taxa até pequena se você comparar com o homem. 81% dos homens não sobreviveram. Então a mulherada lá tava tendo talvez alguma prioridade, tava sendo mais cuidada, tava com uma saúde melhor, não sei, mas provavelmente por conta da época eles deram prioridade para mulheres e crianças, né? E isso repercutiu na quantidade de pessoas que sobreviveu no caso aqui de mulher. Então, mulher foram 25% que morreu e 81% dos homens que morreu. Então, mulherada sobreviveu mais, que a gente pode ver aqui já na outra coluna, né? Aqui, ó, 75% das mulheres, 74, né, no caso, das mulheres sobreviveram. E os homens somente 18, quase 19% aí. Então a mulherada conseguiu sobreviver melhor. Certo. Agora nós vamos começar a mexer nos nossos valores nulos. Nós vamos dar uma ajustada nas nossas variáveis que estão com valores faltantes. Vamos relembrar aqui com o DF, né, que é o nosso data frame. O que é o print, gente? Né? Não sei se vocês têm esse conhecimento ou não, mas é somente para trazendo aqui para nós o resultado, porque senão ele só faz e às vezes não mostra para nós. Então aqui é só para ele, digamos assim, printar a tela para nós o resultado, tá? Então, df, que é o nosso data frame, ponto isnu, que daí seria os que são nulos, e para facilitar, ele está somando quantos desses eram nulos, certo? Então nós temos que tomar uma atenção melhor para três das nossas variáveis, três das nossas colunas, que é a idade, que aqui nós temos 177 valores nulos, a cabine, que são 687 valores nulos, e onde eles embarcaram, que são somente dois valores nulos. Então, como o embarcado é o que nos trouxe um valor menor, nós vamos começar por ele. Então vamos lá. Aqui, nos embarcados, eu pedi para ele trazer, para ele contar os valores que são iguais, certo? Então aqui nós temos no
posto de embarque S, 644 pessoas, né? Passageiros que entraram lá. No C são 168 e no Q são 77. Aqui nós vamos começar a pensar como nós vamos mexer nos nossos valores nulos, certo? Esse ponto fio MA, ele preenche os valores ausentes com um valor definido. No caso, pode ser usando a média, a moda, a mediana. Então, nesse caso aqui, eu escolhi para ele colocar como a moda. O que que é a moda na estatística, Rebeca? A moda é o valor que mais se repetiu. Então, no caso, aqueles dois valores que vieram como nulos, eles vão retornar com um valor igual a S, porque ele foi o valor que mais repetiu nessa minha coluna de dados, certo? E o in place true quer dizer que ele vai substituir esses valores já no meu DF, direto. Não precisa criar nenhuma nova coluna, ele simplesmente vai substituir os valores que estão nulos lá no meu data frame mesmo, nessa mesma coluna, certo? Então, vou mudar. Certo. Agora, nós vamos dar uma olhadinha nos relacionado à idade. Eu fiz aqui uma maneirinha um pouco diferente para nós e eu criei uma nova coluna. Essa coluna, ela está sendo chamada de título, certo? Title, que vai receber o título de cada pessoa. Ah, mas como que nós vamos saber qual que é o título de cada um? Porque lá nos nomes, se a gente pode até reparar aqui, ó, nesse daqui que foi mais fácil. Ele tá vindo com algum título, Master, Master, Miss. Então ele trouxe algum título para cada um, certo? E aí nós vamos utilizar disso. Aqui eu pedi para ele extrair tudo que vier depois do ponto, porque todo título que tá lá, ele tá o nome dele, ponto, alguma coisa. Então ele vai extrair essa palavra para mim. Pode ser letra, maiúscula, minúscula ou o que que tiver antes, certo? Tudo que tiver antes do ponto. Então, nós eu dei uma olhadinha e tal e percebi que esses valores aqui eles se repetem lá. Então, no MIS, a pessoa que veio tanto com MLLE e MS é a mesma coisa que Miss. Então ela vai receber na coluna title, ele vai pegar e substituir por Miss. Quem é MRS, tudo que tava também MR ou MME também vai receber o valor de MRS, que é Mister. Aí os que vieram como, por exemplo, Lady, Dona, Sir, eles vão receber como da realeza, Royalty. E também os officers, os que têm algum trabalho, então seja reverendo, doutor, major, ou os outros que vieram sem nada, ele vai receber o valor como officer. Então, nessa coluna de título, nós vamos ter os valores de Miss, Mister, Royalty ou Officer. Agora, para nós, a gente tá fazendo tudo isso para quê? Para a gente substituir os valores nulos na coluna idade. Então, a gente fez o quê? A gente fez um grupo para cada tipo de título. Então, nós agrupamos quem estava com o título Miss, e aí nós fizemos pela média do valor desse Miss, qual é o valor. E aí, quem também estava com esse valor Miss como título e estava com o valor sem nada, ele vai receber o valor da média do seu título. Então, nós temos a Maria, a Joana e também a Ana, que tem o título Miss. Mas a Ana, ela não tinha um valor de idade ali.
ela veio com valor nulo. Mas a Ana, a... já esqueci os nomes que eu falei, mas as outras duas elas tinham valor de idade. Então vai fazer a média da idade dessas duas, digamos que uma tinha 10 e a outra 15, a média vai ser 12,5, e aí a Ana vai receber esse valor da média relacionado ao título dela. Então, os que estavam com o título de MRS, que é um Mister, os que estavam sem um valor, que estavam com valor nulo, vão receber a média dos valores feitos pelos valores dos outros que também tinham o mesmo título que ele. Então, por isso que aqui primeiro eu agrupei usando o título e a idade, e aqui a gente coloca para ele substituir esses valores relacionando aqui a idade. Aí vamos ver se deu certo, né? Tudo que a gente acabou de fazer. Será que funcionou? Então vamos de novo fazer o ponto is null e ponto sum, que é para estar somando os valores nuls. Nós podemos observar que agora a idade já não tem mais nenhum valor nulo. Então quer dizer que tudo que a gente fez já funcionou. Daí aqui também o do porto de embarque também funcionou. Agora tá com zero. Agora sobrou o da cabine. Nós temos 687 valores. Esses valores são muito altos relacionados à quantidade de valores que nós temos. Será que faz sentido eu substituir esses valores nulos por algum outro valor? Será que eu realmente vou utilizar esses valores para alguma coisa? Será que é importante eu saber em qual cabine ele estava, sim ou não? Ah, talvez as cabines de baixo, é, acabou que as pessoas não conseguiram subir a tempo e acabaram afundando antes mesmo de conseguir pular ali do navio. Talvez, mas como a gente quase não tem esses dados, e como talvez a gente também nem sequer conseguiria identificar o código dessa cabine e aonde ela estava localizada, então esses dados não são muito importantes para nós. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente retirar esses dados do nosso data frame. Dizer, ó, isso aqui não é importante para minha análise nesse momento, então eu vou tirar ali porque ele está me trazendo ruídos, ele está me trazendo, mostrando que as coisas ainda não estão organizadas no meu data frame. Então eu vou tirar essa coluna dali. Como que a gente faz isso? A gente usa o ponto drop. O ponto drop a gente também diz qual coluna que a gente quer tirar, né? Não dá pra só fazer ponto drop aí aleatório e a gente vai retirar de fato do nosso data frame, não é só no momento, é o que a gente realmente está usando agora. Então, a cabin é a nossa coluna que nós vamos tirar, ponto drop que nós vamos tirar, e sim a gente vai tirar do nosso data frame. Agora, olhando novamente, aqui, rodar ele primeiro, depois rodar ela. Novamente, nós vamos olhar aqui então os nossos valores nulos e a soma deles. A gente pode ver que agora, olha que bonitinho que está. Tá tudo zerado, tá tudo arrumadinho, bem bonitinho. Agora a gente já pode começar de fato a fazer algumas análises para trazer algumas informações para nós, para a gente ter uma noçãozinha do que está acontecendo aqui, porque todos os nossos dados estão tratados nesse momento, certo? Então, vamos começar aqui. A gente vai criar uma variável e nós vamos chamar ela aqui survival rate e nós vamos pegar a coluna de sobreviventes e fazer a média dessa coluna, porque aí a gente vai estar entendendo qual foi a nossa taxa de sobrevivência. Então, qual foi a porcentagem de pessoas que sobreviveram, né, de acordo com os nossos dados ali no Titanic. Então, nós rodando aqui, nós temos que nós tivemos uma taxa de 38,38%. Então, aí, cerca de 62 pessoas, infelizmente, não sobreviveram.
É uma taxa significativamente baixa, né? Triste aí, infelizmente. Agora nós vamos fazer o quê? Nós sabemos que através do Pandas nós podemos criar alguns grupos, que é juntar aí duas colunas, duas informações e dar uma mexidinha com elas. O que seria legal da gente identificar? Será que teve uma maior sobrevivência relacionada às nossas classes? Será que quem era da primeira classe sobreviveu mais do que quem estava na terceira classe? É uma análise legal de ser feito. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai agrupar. Então, a gente vai fazer a média juntando todos os valores somente da primeira classe, depois somente da segunda classe e depois da terceira classe. E aí aqui eu multipliquei por 100 só para não ficar 0, alguma coisa, né? Senão seria 0,62, por exemplo. Então aqui o nosso resultado, o que que nós temos? Então na primeira classe, nós tivemos 62% que sobreviveu. Na segunda classe, nós tivemos 47% de sobreviventes e na terceira classe foram 24%. Então, nós podemos perceber que sim, houve uma diferença relacionada às classes. Será que quem estava ali na primeira classe conseguiu o seu barquinho de resgate mais rápido? Ou conseguiu entrar naqueles barquinhos infláveis e não ficou à deriva no mar? Já tiveram uma prioridade maior que o das outras classes? Provavelmente, né? Então, provavelmente eles deram prioridade para quem era da primeira classe. E a gente pode ver isso daqui bem nitidamente. Então, dos que sobreviveram, 62% eram da primeira classe. Nesta mesma linha, nós podemos fazer relacionado ao sexo, né? Se era um homem ou mulher. Que nós também já fizemos ali para cima, né? Quando a gente utilizou, onde que tava? Aqui, de homem e de mulher. A gente já fez aqui a cruzada, né? Então a gente trouxe também os que não sobreviveram. E a laje nós vamos trazer somente dos que sobreviveram, né? Só quem tava com um ali em cima é legal que tem uma visão um pouquinho mais completa, né? Tem também de quem não sobreviveu, por mais que se é só fazer 100 menos 74, você vai ter o valor de quem não sobreviveu, mas é uma coisa que já vem ali, você não precisa fazer a conta na cabeça. Então aqui a gente pode ver novamente, pode confirmar que quem era mulher teve uma taxa de sobrevivência maior. Elas, 74% dos que sobreviveram eram mulheres, somente 18% era homem. Então teve uma prioridade para quem era mulher. Provavelmente, o marido estava ali com a sua esposa, ele falou, não, vai lá você, se salve primeiro, e daí depois, se der certo, eles me salvam, e muitas das vezes não deu certo de acabar salvando esse que deu a prioridade para a sua mulher, certo? Aqui depois que a gente fez, né, toda a nossa manipulação dos nossos dados, retirando os dados que estavam nulos, estavam sem valores, a gente pode fazer novamente para dar uma olhadinha, né? O describe e o describe que traz também o que não é igual a número. Aqui vocês podem ver que eu não coloquei para ele a questão da formatação. E aí como é que ele vem? Ele vem diversos valores depois da vírgula. É um pouquinho maior e acaba ficando um pouco mais poluído para a gente olhar, certo? Só coloquei aqui para ter uma noçãozinha, uma olhadinha rápida. Vocês podem dar uma olhadinha, tipo, no mínimo, certo? O mínimo da idade continuou sendo 0,42, porque a gente colocou valores médios, então não tinha que compor um valor menor, então faz sentido, né? E aqui também os dos embarques, os outros vão estar iguais, porque a gente não mexeu. E dos embarcados, o S continua sendo maior, o que faz sentido, e aumentou aqui dois valores, porque nós colocamos que os valores que estavam nulos, que eram para receber o valor
da moda, que é o valor que mais repete, e no caso era o S, então ele continuou se repetindo ainda mais, né? Uma escala bem pequena, né? Só dois valores a mais, então tá tudo certo. Certo. Agora nós vamos contar, né, a questão absoluta aí de quantos sobreviveres e quantos não sobreviveres. Então, quantos valores iguais a zero, que significa que não sobreviveu, e quantos valores igual a um sobreviveram. Então, nós temos 549 pessoas que não sobreviveram. E nós temos que 342 pessoas que sobreviveram. E aqui outra forma da gente fazer isso é já formatando e já colocando em questão de porcentagem. Então, coloquei somente uma casa após a vírgula e ele vai colocar normalize igual a true, que ele vai fazer a porcentagem disso. Então, nós temos 61% que não sobreviveu e somente 38% de pessoas que sobreviveram, certo? Vamos dar uma olhadinha agrupando algumas coisas. Então, o sexo com se sobreviveu, as classes com se sobreviveu, a gente já deu uma olhadinha. Até vou tirar daqui, que a gente já viu ali em cima, né? Que realmente faz diferença se for da primeira, da segunda e terceira classe. E as mulheres sobreviveram mais. Então, vamos dar uma olhadinha agora relacionando o nosso porto de embarque, certo? Então, nós podemos ver que quem embarcou no posto C teve uma maior quantidade aí de sobreviventes, teve 55% dos nossos sobreviventes era desse porto C, então, não quer dizer muita coisa, mas teve uma diferença, talvez quem saiu do porto C talvez fosse maior quantidade de quem era mais rico, era de primeira classe, talvez. Depois veio muito parecido um com o outro dos portos Q e S, certo? Agora nós vamos fazer a média da idade das pessoas que sobreviveram. Então nós vamos relacionar quem sobreviveu com a idade e fazer a média desses dois. Então, para não sobreviventes, a maioria que infelizmente faleceu tinha na média aí de 30 anos. Mas também a gente pode ver que bem próxima dos que sobreviveram. A dos que sobreviveram era uma idade um pouquinho menor, talvez faça sentido, né? Tem uma força maior, tem um vigor maior. Eles tinham aí na média 28%. É 28 anos de idade, desculpa. Agora vamos dar uma olhadinha na média de quanto essas pessoas pagaram de tarifa. A média dos que não sobreviveram, eles pagaram aí 22. E quem sobreviveu pagou aí 48. Então, na média, dá para ver que quem sobreviveu era os da primeira classe, que eram os que ganhavam mais, que acaba fazendo sentido com a análise que a gente fez ali para cima. Quem era da primeira classe provavelmente pagou mais. Então faz sentido. Então, quem pagou mais acabou sobrevivendo. Não é que acabou sobrevivendo, mas teve uma taxa de sobrevivência um pouco maior, certo? Agora vamos dar uma olhadinha também, por exemplo, a gente fez lá no relacionado aos títulos. Então, quem era Master, Miss, Mister, eles tiveram uma taxa de sobrevivência maior. Na verdade, não. Quem foi da realeza que tava com uma taxa maior. Eles estavam com 60% e as mulheres Miss, né, tiveram 70%. Também faz sentido aqui, né? Aqui o tamanho da família. A gente também lembra que a gente fez uma coluna chamada Family Size, que é o tamanho da família. Então, aqui nós temos os tamanhos das famílias. Então,
Quem aí estava com os seus 4 integrantes da família, incluindo ele, teve uma taxa maior de sobrevivência. Agora, quem estava solo foi somente 30%. E por último, fazendo aí essa ligação, se estava sozinho ou não, se teve uma taxa maior, né? 50% não estava sozinho, então estava acompanhado, tinha sua família junto, teve 50% que sobreviveu. E quem não estava, né, deu 30%, certo? Agora, não é exatamente bandas, mas só para a gente estar dando uma olhadinha nos gráficos de tudo isso que a gente conversou, fiz aqui uns gráficos para a gente ter uma noção, ser um pouquinho mais fácil de avaliar, não somente nos números, né, colocando isso visualmente, utilizando aqui duas outras bibliotecas, né, do Python, também chamando elas por um nome menor. Nesse caso aqui, o que eu utilizei? Eu separei eles por homem e mulher. Então, o azul é que não sobreviveu. Então, a gente pode ver aqui, ó, mais fácil de visualizar que, de fato, quem não sobreviveu dos homens aí foi muito mais da quantidade dos homens que acabaram sobrevivendo. E o das mulheres dá pra ver que é o contrário, né? Mulheres que não sobreviveram foi bem menor, até menor da quantidade de homens que sobreviveu. A gente também consegue ver isso daqui, né? Nós temos uma taxa aí maior de mulheres que sobreviveram. Dando uma olhadinha agora com relação a uma classe. Então, nós tínhamos as classes um, 2 e 3. Então, da primeira classe, o azul é que não sobreviveu. Então, da primeira classe, os que sobreviveram é maior dos que não sobreviveram. Já na segunda classe, a gente já tem essa diferença que já é o contrário, né? E uma diferença maior ainda, mais discrepante ainda, é na terceira classe, que teve realmente maior quantidade de pessoas que não sobreviveram. Então, não tiveram uma prioridade nas pessoas da terceira classe. Eles foram focando da primeira para segunda, da primeira, depois segunda, depois terceira classe. E também dá para nós termos uma olhadinha aí relacionado aos nossos portos de embarque. Nós podemos observar aqui que realmente o Porto S, que é o Southampton, tinha mais pessoas que vieram dele. Mas mesmo assim, e daí, olhando assim, ele teve a maior quantidade de sobrevivência, se você analisar aqui com as outras duas de sobreviventes, certo? Só que dentro dele, ele, só olhando só para o S, que é o Southampton, teve mais pessoas que não sobreviveram do que sobreviveram. Mas, no geral, tem mais pessoas que sobreviveram, a maior quantidade era daqui. Só que de Chanceburg, a maior quantidade sobreviveu do que não sobreviveu. No Kingstown era uma menor quantidade de pessoas no seu total e teve mais pessoas que não sobreviveram. Agora dando uma olhadinha aqui para quem estava sozinho ou não. Então, assim, se você estava sozinho, certo? Você teve 50, meio a meio. Metade da tua oportunidade era continuar vivo e metade da tua oportunidade era sobreviver se você tava aí com a tua família. Agora, acho que eu falei o contrário, né? Mas o zero é pra quem tava com a sua família, não estava sozinho, tá? E o um é pra quem estava sozinho. Então, quem estava sozinho, a probabilidade era muito maior dele não sobreviver. Mais que o dobro aí, ó. Então, quem estava com a sua família teve uma oportunidade maior de continuar vivo. Provavelmente um cuidou do outro, né? Um deu auxílio pro outro. Deu mais certo aqui. E por último, fazendo uma análise com relação às idades. Então, aqui primeiro eu agrupei
por faixas etárias, então de 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50 e de 51 a 60 e 61 para mais, então até os 80 anos que nós pudemos ver lá que tinha valores até 80 anos. Então, a maior taxa de sobrevivência foi aqui nesse meio, mas também a maior quantidade de pessoas estava aqui nesse meio. A gente pode perceber que quem estava aí era mais novo, dos seus 0 a 10 anos, teve uma taxa de sobrevivência maior do que a taxa de não sobrevivência, que já é o contrário para todas as outras idades. Só que tivemos uma maior concentração aqui de entre 21 e 40 anos de sobreviventes, então que eram as idades que provavelmente estavam mais saudáveis, né? E agora, para os mais velhos, aí você pode perceber que, né, não teve muita sobrevivência, mas também tinha menos pessoas com essas idades. Então ele faz aqui uma distribuição normal, né? Dá pra gente ver. Então, pessoal, é isso que eu queria estar trazendo para vocês, que é uma noção do que é o Pandas, de como usar um pouquinho de cada um. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho mais sobre o Panda, sobre análise exploratória. Foi um prazer estar falando com vocês e espero que vocês estejam aproveitando muito desse bootcamp, tá bom? Tchau, tchau!